Tema 9: Como viver a verdadeira vida abundante em Jesus Cristo. O Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. Sempre fazer uma breve introdução, depois nós vamos começar a trabalhar os 4 tópicos, cada tópico explanados de acordo com o tema central. O primeiro tópico, nós vamos abordar sobre a prosperidade não é um fim em si mesma. Segundo tópico, a prosperidade e o sustento pessoal. O terceiro tópico, a prosperidade na ajuda ao próximo. O quarto e último tópico, a prosperidade na expansão do reino de Deus. O texto base está lá em João, no capítulo 10, no versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. O próprio Senhor Jesus, faz a seguinte declaração: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Vírgula. Jesus afirma: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Amém? O que significa vida abundante em Jesus Cristo? Ponto de interrogação. A vida abundante em Jesus Cristo significa, primeiro, relacionamento com Deus. Tem a ótica do homem materialista, consumista, imediatista, e tem a ótica de Deus. Na ótica de Deus, o que é a vida e a vida abundante a qual Jesus vem nos trazer? Primeiro, relacionamento com Deus. Segundo, propósito e significado. Terceiro, transformação interior. Quarto, visão além do material. Quinto, herança eterna. A parte introdutória, essas 5 importantes informações. Vamos por cada informação. Primeiro, relacionamento com Deus. A vida abundante começa com a aceitação de Jesus Cristo como Salvador e Senhor, estabelecendo um relacionamento pessoal com Deus. Sem esse relacionamento pessoal com Deus, nós não temos vida, muito menos em abundância. Ela é condicional ao nosso relacionamento com Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo, propósito e significado. Essa vida se manifesta em um propósito maior, onde o indivíduo é chamado a amar a Deus e ao próximo, vivendo de acordo com os princípios do reino de Deus. Glorificado e exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. Na ótica de Deus, a verdadeira abundância, a verdadeira vida, a verdadeira prosperidade, ela está interligada no propósito e significado. Amar a Deus e ao próximo, vivendo de acordo com os princípios do reino de Deus. Os princípios do reino de Deus está na sua palavra. Princípios, preceitos, estatutos, leis, ordenanças, mandamentos, a sã doutrina. Extrair esses princípios do reino para a minha vida, para que Deus possa me dar vida e vida com abundância. Terceiro ponto. A vida abundante implica em uma transformação interior. Na ótica de Deus, a regeneração, transformação interior é o terceiro ponto sobre tu ter vida e vida com abundância. Onde a pessoa é renovada pela graça de Deus. O que é graça? Favor imerecido. Experimentando alegria, paz e os frutos do Espírito Santo, que são amor, paz, paciência, etc., que está lá em Gálatas capítulo 5. O fruto da carne e o fruto do Espírito. Esse foi o terceiro ponto sobre o que é vida e vida abundante em Deus. Transformação interior. A quarta, vida além do material. Não se limita à prosperidade material desse mundo, mas abrange uma riqueza espiritual
que transcende as circunstâncias da vida. Em outras palavras, amados, a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus é primordial para que nós possamos alcançar vida e vida com abundância. Só que essa vida e vida com abundância, ela tem consequência em ter paz de espírito, transformação interior operada pelo poder e ação do Espírito Santo. Não tem nada a ver com prosperidade material e física desse mundo. Então, na ótica de Deus, os valores do reino de Deus são um, os valores do mundo são outro. Não podemos confundir a prosperidade desse mundo e a prosperidade verdadeira a qual Jesus veio nos trazer, que é vida com abundância, é outra realidade. São outros valores, né? São valores eternos em Cristo Jesus. Quinto ponto da parte introdutória, herança eterna. A vida abundante em Cristo também se estende à vida eterna. Na ótica de Deus, é de extrema importância, amados. Em outras palavras, não adianta você ser próspero materialmente nesse mundo e perder a sua salvação. Na ótica de Deus, a maior riqueza é a salvação da sua alma. É aonde você vai morar a sua eternidade. Então, a vida abundante, ela vai ter essa consequência de salvação de vida eterna. Muito importante. A vida abundante em Cristo também se estende à vida eterna, onde a comunhão com Deus será perfeita. Amados, é o que nós estamos conversando, que nós estamos abordando. Nós temos que aprender a conhecer o Deus da Bíblia e entender, na ótica de Deus, o que realmente é prosperidade. O que realmente é ter vida e vida com abundância. Não na concepção humana, material, passageira, mas na concepção eterna, naquilo que Cristo veio fazer por nós e aquilo que Jesus veio nos trazer de graça. O seu sacrifício para pagar o preço pelos nossos pecados. É muito importante tu entender essa separação do que realmente é a vida e a vida abundante a qual Jesus veio nos trazer. Vamos lá, referência bíblica. Mateus, no capítulo 6, no versículo 19, 20, 21 e o 33. Amém, amados? Acompanhe na sua Bíblia, amados, tudo com base e referência bíblica. Então, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: não acumulem para vocês tesouros na terra. O próprio Senhor Jesus está fazendo essa afirmação, dando esse conselho. Onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, na eternidade, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Isso aqui é de extrema importância, porque se nós não tiver o discernimento, nós entramos numa idolatria. Agora o versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. À luz do contexto bíblico, à luz da ótica de Deus, a verdadeira prosperidade, a verdadeira vida e vida com abundância é colocar o nosso coração no propósito, na vontade e na direção de Deus, priorizando o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas desse mundo, aquilo que nós precisamos, necessitamos, Deus vai acrescentar, porque o Senhor nosso Deus, Ele conhece as nossas necessidades. Então, esses conselhos aqui do próprio Senhor Jesus, aonde Ele disse assim, no versículo 20, mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Em outras palavras, não adianta ser rico nessa vida, próspero nessa vida.
onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões roubam e furtam. Isso é verdade, isso é verídico, amados. Então, o nosso coração tem que estar nas coisas eternas, naquilo que Cristo preparou para nós. Por isso que a vida cristã requer um desprendimento do mundo, do pecado, das questões materiais, para que nosso coração esteja em Cristo, na verdadeira vida e vida com abundância. O 21, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Amados, isso aqui é muito importante, como eu já disse, se nós não vigiar e não ter o discernimento, nós acabamos entrando numa idolatria, colocando as coisas desse mundo em primeiro lugar do que o reino de Deus. Isso é idolatria, trocar o Deus da Bíblia pelas coisas materiais. Nós vamos observar aqui ao longo desse estudo, nós vamos falar sobre o Mamon, né? Não podemos servir a dois senhores. É muito importante, amado. Nós temos que tomar muito cuidado com a questão da idolatria, as questões materiais, terrenas, principalmente financeira. Cuidado. Outra referência sobre vida com abundância. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Acompanhe a sua Bíblia, amado. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Isso é uma promessa bíblica, mas nós temos que estar em Cristo. As riquezas de Cristo Jesus. Nós temos que entender quais são essas riquezas. E acabamos de ler ali, em Mateus capítulo 6, versículo 19, 20, 21 e 33, que as riquezas de Cristo não é desse mundo. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Se nós colocar em primeiro lugar o reino de Deus, nós vamos ter vida e vida com abundância. É condicional esse discernimento, essa separação na ótica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, qual é a verdadeira prosperidade e qual é a verdadeira riqueza aos olhos do Senhor nosso Deus. Muito importante. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós temos que aprender a ter essa separação em Deus, esse discernimento, né? Muito falso evangelho está pregando uma prosperidade distorcida da realidade bíblica, de valores do reino de Deus. Prosperidade verdadeira, ela é colocar o nosso coração no reino de Deus. Reino de Deus, em outras palavras, no seu propósito, na sua vontade, na sua direção. E é algo espiritual que vai se manifestar em nossa vida. Vida e vida com abundância. Está lá em João, o Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10. Equivocada teologia da prosperidade tem levado muitos crentes a perderem o foco da verdadeira prosperidade. Estes acabam tornando-se egoístas e extremamente materialistas, consumistas e imediatistas. Amados, cuidado com essa falsa doutrina, com esse falso ensino, amados. Estamos vivendo esses tempos, né? Da teologia da prosperidade, que distorce a palavra de Deus fora de um contexto bíblico, né? Que só visa a riqueza desse mundo, prosperidade, bênçãos materiais. Então, em outras palavras, na ótica de Deus, o que realmente importa, a verdadeira riqueza, primeiro, é a certeza da tua salvação. Segundo, é tu colocar o teu coração no reino de Deus e na sua justiça, para que a vida possa se manifestar e vida com abundância. Muito importante. Materialismo, consumismo, imediatismo. Isso faz parte desse mundo. Não tem nada a ver com a nossa vida em Deus, com a nossa vida cristã. A própria palavra de Deus nos ensina que nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Nós não somos desse mundo. Não temos que fazer parte do materialismo, do consumismo e do imediatismo. Isso
As pessoas ímpias desse mundo vivem correndo atrás. Você sabe do que eu estou falando. Compreender que Deus é a fonte de toda e verdadeira prosperidade. Amados, para que todo cristão possa entender e compreender que a verdadeira fonte de qualquer tipo de prosperidade, ela se encontra em Deus, no Deus da Bíblia, não no Deus estranho desse mundo. Conscientizar de que todos nós temos carência em nossa vida e que estas só podem ser supridas pelo Senhor Jesus Cristo. Carências físicas, emocionais e espirituais, amados. A nossa dependência, a nossa riqueza está em Cristo. Cristo é o verbo é a palavra. Extrai os princípios de Deus. A palavra inerrante, infalível e imutável. Inspiração e revelação. Uma operação espiritual pelo poder e a obra do Espírito Santo no nosso interior. É de extrema importância para que ele possa suprir as nossas carências físicas. Nós temos que colocar o nosso coração no reino de Deus, emocionais, psicológicas, muito importante, que Jesus cura, sara, liberta, e principalmente espirituais, amados. Nós somos um espírito, moramos num corpo, temos uma alma, mente e intelecto. A verdadeira pessoa a ser trabalhada, a ser alimentada pela palavra de Deus, é o nosso espírito. Muito importante. Orientação. Mateus capítulo 6, versículo 24. Dentro do mesmo tema, a verdadeira prosperidade, A verdadeira vida com abundância. O próprio Senhor Jesus disse assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. O próprio Senhor Jesus, amado. Base e fundamento bíblico. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, e ao dinheiro, a prosperidade, os bens materiais, aonde que o próprio Senhor Jesus, aonde tiver o teu coração, vai estar o teu tesouro. Cuidado com a idolatria ao dinheiro. Como podemos nos manter afastados do amor ao dinheiro, do Deus Mamon? É um principado que opera enganando as pessoas, tirando as pessoas do verdadeiro foco que é Cristo, a verdadeira prosperidade que é Jesus Cristo revelado. Como podemos nos manter afastados do amor ao dinheiro? Primeiro, nunca se esqueça que as riquezas são passageiras. Aqui as riquezas deste mundo, as riquezas materiais. 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 7 ao 17. Amém, amados? Diz assim, não levaremos nada deste mundo. Assim como nós nascemos sem nada, nós vamos partir desse mundo sem nada. Não podemos colocar o nosso coração nos bens desse mundo, nas riquezas desse mundo. Porque a verdadeira riqueza é a tua salvação e a vida eterna, eternamente com o Senhor nosso Deus. Segundo ponto, lembre-se de que tudo que possuímos vem do Senhor. Nossa suficiência está nele. Isso é verdade, amados, porque Deus conhece as nossas necessidades diárias. Deus conhece os nossos pensamentos. Deus conhece aquilo que nós vamos falar antes mesmo de nós pronunciar uma palavra. Deus sabe que nós precisamos do pão, do nosso alimento, do nosso bem-estar, da nossa saúde física. Deus conhece todas as coisas, Ele sabe, Ele é Pai. O problema é o nosso coração estar nele. Isso é de extrema importância. Nós temos que tomar muito cuidado e fazer essa separação da riqueza na ótica de Deus e da nossa riqueza, a riqueza do homem desse mundo. Nós temos que nos desprender deste mundo para viver para Deus em espírito. Muito importante. Terceiro ponto. Invista no reino de Deus e ajunte tesouros nos céus. Está lá em Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20.
próprio Jesus nos dá esse conselho. Invista no reino de Deus, ajunte tesouros nos céus, em outras palavras, ganhe almas para Cristo, frutifique na obra de Deus, priorize o reino de Deus e a sua justiça, que a verdadeira prosperidade vai chegar até a sua porta, que é vida e vida com abundância. Na ótica de Deus, é nós colocar o nosso coração no reino de Deus e na sua justiça. O quarto ponto, seja grato a Deus por tudo que você tem, que está em Lucas capítulo 3, versículo 14. Isso é de extrema importância, principalmente na questão do culto a Deus, né? Da adoração a esse Deus, porque nós temos que aprender a conhecer esse Deus, a nos aproximar desse Deus e servir a Ele por aquilo que Ele já faz na nossa vida, por aquilo que Ele é em nossa vida, não por aquilo que Ele vai fazer, ou aquilo que que nós estamos pedindo na questão, né, na questão material. Por isso que nós temos que nos desprender desses valores terrenos para nos agarrar nos valores eternos. Até aqui nós fizemos uma breve introdução sobre como viver a verdadeira vida abundante em Jesus Cristo. A base, João, no capítulo 10, versículo 10. Vida e vida com abundância, na ótica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro tópico, a prosperidade não é um fim em si mesmo. Primeiro ponto, Deus, a fonte do bem. Deus, Ele é o Pai. Ele conhece as nossas necessidades. Na cultura pós-moderna, Deus foi transformado em um objeto e o homem em uma mera mercadoria. A busca pelo poder, fama e riqueza que se tornaram os deuses desse século. Isso é verdade, amados. Converteram-se no principal objetivo dessa geração. A felicidade, entre aspas, é buscada a qualquer preço. Contudo, para nós, a verdadeira felicidade não vem em razão da posse de bens materiais, mas porque a fonte de todo o nosso contentamento encontra-se em Deus, através da pessoa e da obra do Espírito Santo, o qual o único que pode nos trazer paz e vida com abundância. Muito importante. Referência bíblica. Filipenses, no capítulo 4, no versículo 11 ao 13. Não estou dizendo isto porque esteja necessitado. Próprio apóstolo Paulo, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Versículo 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Vida cristã de equilíbrio. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Versículo 13, bem conhecido. Tudo posso naquele que me fortalece, que é Jesus Cristo. O grande apóstolo Paulo nos passa essas instruções, né? Ele tem uma vida de equilíbrio, ele tem uma vida moldada, direcionada, com foco em um objetivo maior. Agradar a Deus e fazer a sua vontade, priorizando o reino de Deus e a sua justiça. Ele tinha tanta maturidade, alcançou tanta maturidade e tanta dependência de Deus, que as coisas externas já não faziam mais diferença para ele. Ele tinha aprendido a passar necessidade, né, fome e ter abundância. Então, ele não se movia nem para a direita nem para a esquerda, porque ele tinha um objetivo maior, alcançar a verdadeira riqueza, mesmo porque, como diz o versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. A força vem do Senhor, na dependência desse Deus. Independente se ele era rico ou miserável. Então, porque o coração dele, a verdadeira riqueza, era a presença e o poder do Espírito Santo, que operava na vida dele e através da vida dele. Isso é a verdadeira riqueza do verdadeiro evangelho, que é o poder de Deus. Amém, amados? O Criador não é um objeto. Muitas pessoas já pensam que Deus é um objeto. Ele é o Todo-Poderoso, Deus digno de toda honra e de todo louvor. Por consequente,
Devemos servi-lo não por aquilo que ele nos dá, mas em razão daquilo que ele é. Glorificado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Porque muitas pessoas veem Deus só para os seus próprios interesses. Buscam a Deus não por aquilo que ele é, e sim por aquilo que ele tem para oferecer. Na verdade, eles não têm interesse em conhecer o Deus verdadeiro. Porque se eles conhecessem esse Deus todo-poderoso, digno de toda a honra e de todo louvor, eles iam entender que esse Deus supre as suas necessidades. Ele conhece todas as coisas, ele é soberano, ele é todo-poderoso. Ele quer a nossa dependência. Infelizmente, muitas pessoas procuram a Deus só para os seus próprios interesses pessoais, materiais, principalmente egoísta, totalmente fora do contexto bíblico, totalmente fora daquilo que Deus realmente é e faz. Nós temos que adorar por aquilo que ele é e já faz em nossa vida. O próprio oxigênio, a própria vida já é um dom de Deus. Nós já temos que ser grato por isso. Referência bíblica sobre isso. O Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 26 e 27. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. O próprio Senhor Jesus, sendo Deus, ele tinha esse discernimento, né? Que as pessoas procuravam ele não porque viram os sinais e milagres, mas porque comeram o pão e ficaram satisfeitos. As coisas materiais, físicas, né? As necessidades desse mundo. Eles focavam Jesus só em interesse próprio. Aonde que Jesus disse assim, ó, não trabalhem pela comida que se estraga, que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Em outras palavras, é o que nós estamos falando desde o início do estudo, é colocar o nosso coração na eternidade, que um dia nós vamos dar conta a Deus. Essa vida é passageira. Nada trouxemos desse mundo e com certeza nada vamos levar desse mundo. Então é priorizar a tua salvação e a tua vida eterna. Segundo ponto do primeiro tópico, dispenseiros de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Escritura não é contrária à verdadeira prosperidade. Há muitas passagens que mostram o próprio Deus concedendo bênçãos materiais aos seus filhos, né? Gênesis, Jó. Mas para que a prosperidade não se converta num fim em si mesmo, o cristão deve agir como um bom dispenseiro daquilo que lhe foi confiado. E não se comportar tirânica e arbitrariamente em relação ao que o Senhor lhe concede tão bondosamente. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 ao 10. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Afinal, a autêntica prosperidade bíblica não se resume no acúmulo de bens, mas na suficiência divina. Aqui, amados, em outras palavras, por que Deus muitas vezes não nos prospera? Que a prosperidade material não é pecado, amado. O problema é nós colocar o coração nisso e só querer servir a Deus para pedir isso. Coisas materiais, acúmulos de riqueza desse mundo. Porque ele sabe que muitas pessoas não têm um coração nele. Não têm um coração em Deus. Jesus disse, aonde tiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Deus, pela sua graça e infinita misericórdia, ele conhece a nossa base, ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece que a nossa inclinação é o pecado. E se nós não tomar cuidado, nós tornamos pessoas idólatras. Acabamos servindo a mamon, ao dinheiro, às riquezas, esquecendo de servir ao verdadeiro Deus. Buscando a verdadeira vida e vida com abundância, somente Jesus Cristo, o Senhor, pode nos oferecer através da sua palavra. Conclusão do tópico 1. Na atualidade, a busca pelo poder, fama e riqueza
converte-se no principal objetivo da vida de muitas pessoas. Se tornou Deus de muitas pessoas, né? A fama, a riqueza e o poder. Isso aqui é esse mundo, amados. São pessoas que buscam os prazeres desse mundo. E muitas vezes nós estamos dentro de uma igreja, nós não conseguimos nos libertar desses valores, desses princípios mundanos, né? Falsos deuses, poder, riqueza, fama, acúmulo de riqueza material. Jesus nos chamou para nos desprender desses deuses e aprender a depender somente dele, da sua palavra. Há um processo. Por isso que hoje você está aqui ouvindo e tendo esse discernimento em Deus do que realmente, na ótica de Deus, é a verdadeira prosperidade. Eu glorifico a Deus pela tua vida. Eu creio em nome do Senhor Jesus que a tua vida está sendo uma vida edificada, para que tu possa ter o discernimento na ótica de Deus, qual a verdadeira prosperidade. Segundo tópico, a prosperidade e o sustento pessoal. Primeiro, as carências humanas. Todos nós possuímos necessidades e carências. Lucas capítulo 4, versículo 18. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou aos discípulos a rogar a Deus: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus capítulo 6, versículo 11. O texto bíblico mostra que o Senhor está ciente de todas as nossas necessidades. É o que eu estou falando desde o início do estudo. Portanto, não devemos andar ansiosos, pois Ele nos garante a provisão diária. Ele nos conhece, Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece as nossas carências. Paulo, que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, escreveu: tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes, agradecidos a Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8. Esse sustento o Pai Celestial garante a cada um de seus filhos. Mateus capítulo 6, versículo do 25 ao 34. Paulo não insinua que os crentes serão todos ricos, mas faz questão de mostrar claramente que Deus deseja que vivemos digna e honrosadamente. Deus sabe, amados, e conhece as nossas necessidades. Conhece que nós precisamos do pão de cada dia. Deus sabe que nós precisamos de roupa, né, de trabalho. Tudo isso Deus sabe. O problema é nós colocar o coração nas coisas materiais, no acúmulo de riqueza. Isso é muito perigoso. Segundo ponto do tópico 2, o cuidado divino. Jesus Cristo exorta-nos a não andarmos ansiosos, pois Deus, além de conhecer todas as nossas necessidades, é poderoso para suprir cada uma delas. Lucas capítulo 12, versículo 22 ao 34. Durante a peregrinação de Israel no deserto, o Senhor sustentou com maná diário durante 40 anos. Isso é fato, amado, bíblico. Isso é algo verídico. Está lá em Êxodo, capítulo 16, versículo 22 ao 35. Os filhos de Israel, portanto, deveriam crer de todo o coração na suficiência divina e não fazer nenhum estoque daquele alimento, pois Deus era responsável por seu sustento cotidiano. Portanto, não ande ansioso quanto ao comer e ao que vestir. O Pai Celestial está atento a todas as nossas necessidades. Aqui, em outras palavras, usando como exemplo o povo de Israel, Deus requer dependência dele. Não nós ficar preocupado pelo dia de amanhã, cada dia com seu mal. Aqui o povo de Israel, todo dia o Senhor acrescentava o maná. O Senhor guardava, o Senhor o protegia o seu povo. Aí eu pergunto para você, Deus mudou? Será que Deus não tem poder para suprir as tuas necessidades em Cristo Jesus? Conclusão do tópico 2. Devemos rogar ao Pai Celeste e confiar nele, a fim de que supra as nossas necessidades. Não é pecado pedir, amados. Não é pecado buscar a Deus buscando uma necessidade, né? Para a nossa vida, para a nossa família,
para os nossos. Porém, nós temos que entender e discernir que a verdadeira prosperidade não é o acúmulo de riqueza desse mundo. Que a verdadeira prosperidade, a verdadeira vida e vida com abundância está no reino de Deus e na sua justiça. Porque é uma promessa que, se nós colocar o nosso coração no reino de Deus e na sua justiça, as outras coisas ele nos acrescenta. Porque o Deus da Bíblia, ele zela pela sua palavra para cumpri-la. Nós que temos que nos encaixar nesses princípios bíblicos e eternos. Amém? Terceiro tópico, a prosperidade na ajuda ao próximo. Muito importante, amados. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo, né? Onde as pessoas são extremamente egocêntricas. São pessoas egoístas que só pensam no seu bem maior, né? Só vem a nós, o vosso reino, nada. Muito importante. Aqui, amado, o terceiro tópico, a prosperidade na ajuda ao próximo, à luz das Escrituras, à luz daquilo que a palavra de Deus, em seu contexto, ensina e orienta para que nós, como cristãos, viemos viver e, muito mais importante, praticar esses princípios. O mandamento divino. A Escritura é taxativa ao afirmar: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 19, versículo 19, parte B. A Bíblia realça que esse cuidado não pode ser abstrato ou contemplativo. Tem que ser prático. É o que eu já falei. Não é só conhecer e entender. Tu tem que viver na prática esse amor ao próximo. Os apóstolos João e Tiago tratam do assunto com muita ênfase. Para João, o amor não deve ser apenas de palavras, mas tem que ser traduzido em obras. 1 João, capítulo 3, versículo 18. Isso é uma função, uma missão da igreja, né? Alcançar o próximo e de todo cristão. Fazer a obra de Deus pensando que servir a Deus é servir o próximo. E quando eu sirvo o próximo, eu estou servindo a Deus, Deus me honra, Deus me prospera. Prosperidade material? Amém, glória a Deus. Principalmente na graça e no crescimento espiritual, porque é do propósito de Deus o nosso crescimento espiritual, a nossa maturidade e principalmente que nós possamos frutificar, dar frutos, ganhar almas para o reino de Deus. Porque nós somos chamados não para ser servidos, mas para servir a Deus. E servir a Deus é servir ao próximo. O chamado apóstolo do amor, que é João, chega a dizer que se alguém tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado, fechar-lhe o coração. Não tem o amor de Deus no coração. 1 João, capítulo 3, versículo 17. Para Tiago, a fé sem as obras mantém-se no campo da teoria e para nada serve. Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessidade de alimentos cotidianos, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aqueça-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 16. Aqui, amado, vai totalmente na contramão do mundo, né? O mundo egoísta, egocêntrico, que as pessoas só pensam no seu bem maior, na sua vida própria, né? Em prosperar, em buscar acúmulos de riqueza. O próximo, agora tu vê como que o mundo vive contrário, na contramão da palavra de Deus, daquilo que a palavra de Deus ensina, daquilo que a palavra de Deus orienta. Por isso que a igreja ela tem que esclarecer para os seus membros, levar uma palavra expositiva do verdadeiro evangelho, de acordo com aquilo que a palavra de Deus orienta, ensina. Aqui nós estamos falando da verdadeira prosperidade e esse ponto de ajudar ao próximo, né? Na ótica de Deus, é de extrema importância, na prática, nós auxiliar, favorecer o nosso próximo com
a nossa ajuda, com aquilo que for necessário. O segundo ponto do tópico 3. Uma necessidade cristã. Faz parte da nossa natureza sensibilizarmos com a situação dos nossos semelhantes. Isso identifica-se como irmãos e fortalece os laços fraternais da grande família humana. Todavia, o pecado distorceu nossa imagem e fez-nos egoístas, mudando o nosso foco do tu para o eu. Muito importante, amados. Em Cristo, porém, fomos regenerados e o domínio do mal foi destruído. Segundo Coríntios 5,17. Por isso, o apóstolo Paulo exorta-nos a praticarmos o bem e a sermos ricos em boas obras. Então, na ótica de Deus, uma das verdadeiras riquezas é ser ricos em boas obras. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 18. O resumo do tópico 3. Ajudar o próximo é uma ordenança divina para o cristão. Muito importante, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, amados. Se nós não cumprir essa ordenança, que é estender as nossas mãos para o próximo, nós estamos fora da vontade e do propósito de Deus. Por isso que é bom e muito importante, amados, nós conhecer a palavra de Deus e os seus princípios. Estamos abordando agora o quarto tópico. A prosperidade na expansão do reino de Deus. Ponto 1. Ser um cristão não significa ser um cidadão de segunda classe. Jesus Cristo veio para que tivéssemos vida em abundância. A moral das histórias de Salomão, Sansão e Sansão é esta: Deus é a fonte do dinheiro ou da fama, ou da autoridade ou da força física que possuímos. Você tem essas coisas porque Deus permitiu que as tivesse, por uma razão: utilizá-la como ferramenta a fim de implantar o que Ele tem planejado para a sua vida e para glorificá-lo. Não é para mim mesmo. Se Deus me prospera, se Deus me dá uma vida próspera, financeiramente, materialmente, não é para mim próprio. É para glorificar a Deus. É para prosperidade e expansão do reino de Deus na terra. Olha só quantas pessoas estão desfocadas desse princípio, né? Deus abençoa, Deus prospera, Deus abre porta, a pessoa fica rica, fica até milionária e esquece de Deus, vira as costas para o reino de Deus, desfoca, né? Aí acaba servindo ao mamon, acaba na apostasia. Começou em Cristo, na palavra, Deus abençoou, Deus prosperou, começou a entrar na apostasia, que é o abandono da verdadeira fé em Deus, começou a cultuar e adorar o mamon, as riquezas, o dinheiro, a fama, o poder desse mundo. Toma muito cuidado com isso por causa da idolatria. Ele não deseja que você fique sobrecarregado em seus esforços, que o perca de vista ou a vida para a qual ele o tem chamado. Preocupações excessivas por posição social, status ou poder são iguais em relação ao dinheiro. Todas elas podem levar ao descontentamento, à inveja, à tentação e ao roubo da parte que pertence a Deus, tanto do seu tempo como de recursos, impedindo de ocupar o lugar central em sua vida. Eu acabei de falar, amados. O mundo vive assim, né? O mundo se ocupa com as coisas do mundo. E nós, como cristãos, temos que nos ocupar com as coisas do reino de Deus. Nós temos que nos desprender do Egito, do mundo, e focar Canaã. Canaã, a vida eterna, o céu. A essa peregrinação que nós estamos no deserto, no sentido da igreja, que é o povo de Deus, nós temos que depender de Deus, focar em Deus e aprender a dar valor à verdadeira riqueza a qual Deus tem nos mostrar, quer nos mostrar. Amém, amados? E aprender a servir a Deus na ótica de Deus, não na minha ótica, não na ótica do mundo, material consumista. Deus quer que você seja livre das influências que o mundo exerce sobre você, para que ele possa, então, abençoá-lo. Deus deseja
reorientar a sua vida completamente para que você possa ser bem-sucedido no modo certo, pelas razões certas. Eu acabei de falar. Nós temos que nos permitir que o Espírito Santo faça uma obra de transformação, de regeneração pelo poder da palavra. Quantas pessoas rejeitam o conhecimento da palavra, rejeitam os princípios da palavra, então não tem a alma, mente e intelecto transformada e o poder de Deus não opera, que é o Evangelho, e não aprende a discernir o que realmente é importante para Deus, a verdadeira riqueza, não entende, não compreende a verdadeira prosperidade na ótica, na visão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito importante. O segundo ponto do tópico 4, a realidade do reino. No Sermão do Monte, o Senhor ensinou aos seus discípulos a buscar o reino de Deus, vem o teu reino. Mateus capítulo 6, versículo 10. No Novo Testamento, o reino de Deus possui uma realidade presente e outra futura. Ele já está em nosso meio, mas ainda não em sua plenitude. Lucas capítulo 17, versículo 20 ao 21. Por consequente, o crente tem de participar ativamente da expansão da obra de Deus até os confins da terra. O crente não pode ser egocêntrico, pensar só em si próprio. O crente tem que ser um discípulo, colocar o senhorio de Cristo em sua vida, ser cristocêntrico. E sendo cristocêntrico, ele tem que se preocupar com a expansão da obra de Deus até os confins da terra. É o que eu estou fazendo aqui, levando até você, colocando os vídeos na internet para que alcance outras pessoas, para que outras pessoas venham ter um entendimento e o esclarecimento do verdadeiro Evangelho. Isso é cumprir o ID de Cristo, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Isso é cumprindo o que Cristo deixou, né? Para que isso aconteça, é necessário conscientizarmos de que nossos recursos e bens devem ser postos à disposição de Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Tudo que Deus tem me dado, eu tenho que colocar no reino dele, para a glória dele, para o louvor do seu nome. Aqui estou eu, dedicando o meu tempo, o dom que Deus me deu, para levar até você o entendimento da palavra de Deus. Isso é servir a Deus, porque eu estou servindo ao próximo. Você está tendo um entendimento através daquilo que Deus tem me dado. Isso não muda para as outras pessoas, porque Deus dá, Deus capacita, Deus abençoa, Deus prospera com um propósito maior, para que as pessoas venham, através daquilo que Deus tem dado, abençoar o próximo, honrar a Deus, glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Muito importante. Fez-nos próspero. Espera que nós mostremos agradecidos, investindo no seu reino. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7. Amados, tudo que nós somos, tudo que nós fizemos, tudo que nós temos que colocar o reino de Deus e na sua justiça. Então, aí nós vamos entender e compreender a verdadeira prosperidade em Cristo Jesus. Amém? Agora, para encerrar, conclusão desse tema 9, né? Como viver a verdadeira vida abundante em Cristo Jesus. Que a base foi João no capítulo 10, versículo 10. Jesus veio trazer vida e veio trazer com abundância. Foi esclarecido em 4 tópicos qual é a verdadeira vida e a vida abundante. Foram 4 tópicos que nós abordamos. Primeiro, a prosperidade não é um fim em si mesmo. Segundo tópico, a prosperidade e o sustento pessoal. O terceiro tópico, a prosperidade na ajuda ao próximo. E o quarto tópico, a prosperidade na expansão do reino de Deus. Agora, conclusão e encerramento. A questão não é somente prosperar, mas para que prosperar? Qual o propósito? Será que o nosso trabalho, dinheiro e bens estão de fato atendendo aos propósitos divinos?
ou estão apenas servindo a nosso regalo pessoal? Ponto de interrogação. Qualquer ideia de prosperidade para manter-se dentro do padrão exposto na Bíblia deve levar em conta o reino de Deus e a responsabilidade social que temos com o nosso próximo. Glorificado e exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Agradeço você ter chegado até o final desse vídeo. Até o próximo vídeo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?